TV Menorá apresenta De Bem com o Pão. Olá, irmãos! Estamos aqui para a gravação de mais um De Bem com o Pão. Hoje aqui conversando com a irmã Lovane, aqui de São Leopoldo, né? Estamos aqui na cidade de Dois Irmãos hoje. A irmã que está congregando na cidade de São Leopoldo já congregou alguns anos na cidade de Dois Irmãos também, né, irmã Lovane? Já, no início eu congreguei aqui em Dois Irmãos. Eu morava em São Leopoldo, aí depois eu vim para Dois Irmãos, né? No início, logo que eu me batizei, eu morava em São Leopoldo, trabalhava lá, né? Aí o Senhor mudou toda a minha vida, aí Ele me trouxe de volta para Dois Irmãos. Mas eu sou de Dois Irmãos, meus pais são de Dois Irmãos, né? Minha família toda é de Dois Irmãos. E aí eu congreguei aqui em Dois Irmãos. Esse trajeto, então, São Leopoldo, Dois Irmãos, já faz que o carro faz sozinho. Ah, com certeza, com certeza. Nossa, assim, eu até, quando eu voltei para Dois Irmãos, né, não era o que eu queria, né, porque quando eu saí daqui, nossa, passei, assim, um período bem complicado, assim, em Dois Irmãos, até porque, pelo fato, assim, de eu ser filha adotiva, né, e meus pais são de família de origem alemã, eu até fui para São Leopoldo porque eu não conseguia emprego aqui nessa cidade, né. Então, daí eu fui para São Leopoldo para mim conseguir trabalhar. Mas eu nunca imaginava que eu ia conhecer o Senhor, né? Que o Senhor ia curar tudo isso, né? Essas coisas, essas amarguras, essas coisas que eu tinha nessa cidade. Aí, quando eu fui para o Senhor e que o Senhor me disse, volta para Dois Irmãos, né? Nossa, foi horrível assim para mim, né? Porque eu não queria. Eu não queria mesmo voltar para cá, né? Até quando eu cheguei em Dois Irmãos, a gente tinha só um grupo familiar, que era na casa de uma irmã, e esse grupo estava fechando. Aí, quando eu vim para Dois Irmãos, então, logo no início, assim, o primeiro grupo familiar que teve na minha casa, né? Aí eles falaram, agora o grupo vai passar a ser na tua casa, né? Aquilo também foi um choque, assim, né? Porque imagina, né? Como assim, né? Vai ter um grupo familiar nessa cidade em que eu já não queria morar, em uma cidade que eu não, né, que eu tinha tanta amargura, tanta coisa, né? Mas amém, né? Eu aceitei, eu disse, Senhor chama, então é porque Ele já sabe que a gente está capacitado, né? Então esse grupo passou a ser na minha casa. Então, quer dizer, dá para dizer que foi o segundo grupo, hein? Dois Irmãos, né? Segundo ponto, e foi o único por algum tempo também o grupo familiar na tua casa. Sim, foi por bastante tempo, assim. O grupo familiar na minha casa foi por muito tempo. Porque começou assim que eu era uma pessoa totalmente fechada, assim, irmão. Eu nunca recebia ninguém na minha casa, né? Então, quando a gente começou a ter grupo lá em casa, assim, foi uma bênção, porque enchia de gente, né? Vinha muita gente. Vinham, assim, todos os irmãos de Novo Hamburgo, né? Eles vinham. Os irmãos mais antigos, né, que fazem aqui, acho que isso já tem uns 8, 9 anos, né? Olha que legal. Bastante tempo. Aí, então, os irmãos vinham no grupo de Novo Hamburgo e o pessoal daqui, né? A gente começou a evangelizar, começamos a orar, assim, né? Aí, acho que uma das primeiras pessoas, assim, foi o irmão Milton, né? Aí, e foi indo, né? Assim, o grupo foi crescendo. E ali o Senhor foi me tratando, porque daí o Senhor começou a me ensinar a receber as pessoas, né? O Senhor me ensinou a dividir a minha casa com outras pessoas, que era uma coisa que eu não sabia fazer, que era uma coisa que eu não abria as portas para ninguém, né? E eu até hoje, assim, eu agradeço muito, Senhor, por essa oportunidade, porque às vezes a gente acha que eu vou abrir um grupo, né? Hoje eu escuto ainda muito isso. Eu escuto as pessoas às vezes falar, eu tenho vergonha de abrir um grupo familiar, né? Tenho vergonha de onde eu moro. Eu já escutei isso, né?
Mas eu sempre falo, vocês não têm ideia do que o Senhor trabalha na tua vida num grupo. Vocês não têm ideia do que o Senhor te ensina num grupo, né? Porque é ali que o Senhor te prepara, né? Dentro da tua casa, né? Que bem. Irmã, esse processo que tu falou, eu achei muito interessante esse tema, né? Tu comentaste aqui hoje, eu tenho aí essa comunhão com muitas pessoas de dois irmãos. Eu creio que já está bem mais ameno, aquela coisa mais bairrista, assim, né? Dos alemãos, assim, mais bairrista e tal. Já frequentei muitas cidades de origem alemã e eu sei que é uma característica do povo, né? Não vamos condenar eles, mas é uma característica ali do povo, que eles são muito... é a colônia alemã, né? Então eles são... O que é uma benção é que quando eles te colocam dentro do grupo, eles te protegem, né? Como se não, agora é membro, né? Impressionante aquilo. E eu ia te perguntar assim, esse processo, irmão, assim, que tu falou assim, fiquei amargurado um bom tempo, que tive que sair da cidade, queria sair da cidade, porque aqui me sentia julgado e tal, né? Como é que foi esse processo de cura, irmão? Assim, tu conseguiu usar de um material, foi através de um aconselhamento, foi frequentando o grupo familiar, foi indo nos cultos? Como é que tu sentiu assim, como é que tu sentes assim para trazer para nós esse testemunho que o Senhor operou na tua vida, para tu sentir assim, limpei a barra, agora eu consigo lidar com essa história? Sim, né? Cura Interior, né, irmãos? Que é um livro maravilhoso, né? Porque o que acontece com a amargura da gente? A gente sempre acha que a culpa é dos outros, né? Então eu julgava, depois eu vi assim, eu comecei a entender que nem o irmão disse, eles iriam me acolher, mas eu dentro de mim, eu mesma me condenava, né? Eu mesmo me amargurava, eu mesmo me achava inferior a eles, né? Então assim, Cura Interior para mim foi assim o livro de cabeceira, né? O Senhor me tratou muito ali, porque ali o Senhor me mostrou que aquele problema não estava fora, mas estava dentro de mim, né? E aí o Senhor começou a trabalhar ali na minha vida e muito. Tanto que, assim, eu andei muito por essa cidade, assim, eu orava, né? E eu pedia muito perdão, né? E quando eu comecei a entender, né, o quanto eu rejeitei as pessoas aqui, né? E não eram elas que me rejeitavam, né? E quando isso começou, assim, a abrir para mim, assim, eu orava, eu andava pela rua, eu orava, eu clamava, eu pedia, né, para o Senhor que o Senhor me curasse, que o Senhor curasse aqui também, né? Até que chegou um dia, assim, que o Senhor disse que Ele ia levantar um povo aqui, né? E que o Senhor traria um presbítero, traria um evangelista, né? Que não tinha, né? Que era só nós, né? E foi uma bênção, assim, né? A resposta das orações, né? Que o Senhor trouxe. Que bênção! Eu sei que a irmã foi muito usada aqui também como evangelista na cidade. Quando o seu grupo estava sempre cheio, né? Quantas pessoas tiveram a oportunidade de receber a palavra. Como é bom quando a gente enche o coração, né, do evangelho e consegue propagar. E eu creio assim, que isso até bastante a gente vê assim, que é natural da irmã, né? Mas chegou assim aquele momento de buscar uma instrução. Vou buscar uma instrução para como evangelizar o povo. Chegou a buscar algum material, como por exemplo a apostila que nós temos aí, né, o livro sobre o evangelista, sobre o evangelismo, né, o CD nós temos também. Foi algum material que tu conseguiu buscar, mas não, isso era um dom mesmo que fluía ali? Não, assim, muito material sempre. Tudo assim que eu via de material novo, eu comprava. Tudo que saía de material eu comprava, de evangelismo, de tudo. Eu ouvia muito, eu comia muito. Porque uma vez assim eu ouvi o irmão falar, né, o irmão Luciano, que a ovelha que come cresce. E aquilo entrou dentro de mim, assim. Então, tudo que eu conseguia comprar, eu comprava e eu me alimentava, porque eu não trabalhava, né? Só meu marido que trabalhava, então eu ficava muito tempo em casa. Então, esse tempo que eu estava em casa, eu estava sempre me alimentando. Eu estava sempre comendo, sempre, sempre. Então, assim, então eu procurava colocar em prática aquilo que eu ouvia. Eu colocava em prática aquilo que eu escutava. Claro, assim, eu não vou dizer assim que a gente consegue colocar tudo, né, irmão? Mas a gente consegue em partes, né? Porque o Senhor, Ele dá graça, né? Então, coisas que a gente consegue, só a gente se dispor, né? E o Senhor faz o resto, né? Irmã, e tem algum material assim que tu tava aqui, pelo que eu tá me falando assim, tu gosta mais de ouvir, tu ouve mais do que lê, tu lê mais, tu vê mais DVDs, tu assiste mais a TV, melhorar. O que tu sente assim do Senhor? Eu sempre faço essa pergunta, né, pro pessoal assim, ver como
isso é eclético, né? Cada um tem um jeito, o senhor trabalha com cada um de uma maneira. Uns leem mais, outros ouvem mais. E a gente vê também para a gente mostrar que a variedade de materiais que nós temos aí. São CDs, são DVDs, a TV, tá aqui o Pão de Judá rodando com a gente aqui, né? Então a gente vê assim, hoje tem é uma vasta mesa que a gente tem hoje aí. Aí tem a rádio também. E a gente tem a oportunidade de se alimentar quando a dureza do coração bate, né? Ah, eu não gosto de ler, gente. Olha que livro grosso, tá louco, olha quanta página, né? Aí quando eu tá querendo me desanimar, mas daí tem o CD para ouvir, tem a TV para olhar, né? E assim, tudo isso que nós temos de disposição de materiais hoje de alimento. Como é que é para a irmã, assim, prefere mais ouvir, ler, ver? Assim, ó, eu gosto de tudo, na verdade. Porque, assim, um livro, assim, eu não fico lendo uma vez, né? É 2, 3. Então, se tenho livro, tenho CD e tenho um seminário parecido, eu escuto tudo. Porque tudo ali eu junto, entende? Que nem agora tem a Escola do Reino, né? Então, eu passei o domingo todo ouvindo. Então, eu ouvi, aí eu dei um tempo, depois eu fiquei meditando naquilo ali, daí voltei a ver de novo, porque para mim é muito assim, tem muitas coisas que eu não vejo na hora, mas depois eu consigo entender claro, olhando mais uma vez e mais uma. Então, assim, ó, no carro eu tenho sempre CD, sempre estou ouvindo uma ministração ou estou ouvindo alguma coisa. Em casa eu gosto muito dos livros, então para mim assim, ó, tudo é comida, entende? Eu não tenho assim, ó, mais o CD, mais o livro, não tudo, sabe? Eu gosto de tudo, assim, porque no início, assim, quando a gente tinha aqueles caderninhos com espiral, assim, né? Então, eu lia bastante. Nem sempre eu tinha CD junto, né? Então, tu vai aprendendo, tu vai exercitando a tua mente, né? Tu vai lendo, tu vai ouvindo, tu vai... Enfim... Que benção! Então tá aí, hoje realmente a gente tem bastante material à disposição. E a Escola do Reino, aí toda terça e quinta-feira ao meio-dia, né? Você tem aí uma inédita, né? Tem ali uma série nova, né? Um novo episódio. Mas você vai ter aí, agora pode também reprisar. Pode reprisar aí nos canais que as igrejas disponibilizam, né? Geralmente a Igreja de Candelária, de Passo Fundo e algumas mais disponibilizam, deixa lá disponível para a gente acessar, ou agora também no YouTube. Através do YouTube você pode também estar acessando os vídeos e vendo aí, né? Facilitou também para olhar pelo celular, né? Tá tudo aí mais tranquilo hoje. Tá mais fácil, viu, gente? Tá mais fácil para a gente se alimentar e ficar aí recebendo o fluir, né? O fluir que a gente consegue vir aí do Senhor através da ministração apostólica. Então hoje a Escola do Reino vem para reforçar tudo aquilo que a gente já tem de materiais está disponível, tudo aquilo que o Senhor já nos deu de ensino, mas que precisava de um estímulo para que o povo voltasse a comer, né? Então, aí, quantas escolas, semi-escolas nós temos, né? Renovação da mente, Nutrivida, Guerra Espiritual, Unanimidade, e assim vai. Tem várias, né? Aí depois tem os ministérios, né? A pastor, apóstolo, evangelista, profeta, mestre, e assim vai. E aí depois muitos seminários, então realmente assim tem muito material. E a Escola do Reino agora vem com ministrações para reforçar essa busca de a gente conhecer cada vez mais, né? Então, muito legal a gente poder ter essa oportunidade, esse estímulo para que a gente volte a buscar novamente os materiais que já passaram aí, que nesse momento a gente já não tem mais, né? A instrução do Senhor, ó, não é voltar aquilo que nós já estávamos lá, a gente precisa avançar, mas quem está chegando agora precisa buscar aquilo que já passou, para que possa acompanhar aí o fluir do Senhor. Que bênção a gente poder estar aí fazendo, então, esse estudo hoje pela Escola do Reino. Perguntar para a irmã Lovane, desse início que teve assim, né, da cidade, aí que tu disse com o grupo familiar e tudo, depois veio mais irmãos para reforçar e tal. Se tu lembra assim um pouquinho da história, tinha algum material que naquele momento o pessoal gostava muito, que o pessoal pedia? Como é que eu faço para comprar? 8 anos atrás, né? O Pão de Judá estava nascendo, assim, né? Estava começando, e não tinha... A internet ainda não era tão fácil que nem hoje, né? Hoje tem no celular, tem tudo que é lado, você tem aí internet, Wi-Fi disponível, é uma maravilha. E antes não era muito assim, não. Então, buscar aqui, ver se a irmã lembra, para nos contar um pouquinho da história aqui, né?
Tinha algum material assim que a irmã lembra, olha, o pessoal começava a frequentar os grupos, já pedia, eu quero aquele, eu quero o devocional, eu quero o livro Cura Interior, eu quero o CD tal. Se a irmã lembra de alguma coisa para compartilhar com a gente? Lembro, porque assim, logo no início, quando o irmão Luciano foi que veio para cá, né, que ele era missionário, né, no início. Então eu lembro assim que a primeira escola que nós tivemos foi Esposa em Modelação, se eu não me engano, né, irmãos, faz tempo, mas foi um então que me marcou, né? E é um livro assim que até hoje, assim, para mim, ele é um livro que não tenho como ficar sem, né? Eu já comprei vários, já dei vários, assim, já vendi muitos também, que é um livro assim que eu acho que foi o que para mim assim que rompeu muito, né? Porque logo no início teve esse trabalho assim, essa ministração de esposa e modelação que foi para a família mesmo, né? E eu lembro assim que quando a gente teve, eu lembro dos casais assim até hoje, né? Um sentado num canto, o outro no outro, distantes, né? E lá pela metade já começaram a sentar juntos, né? E lá no final já davam testemunhos, né? De perdão, de reconciliamento. Então assim foi um assim que muito marcou para mim. Que assim eu paro para pensar, eu lembro exatamente tudo que aconteceu, tudo aquilo que aconteceu ali naquelas famílias, né? E olha, a maioria hoje estão na igreja, né, irmãos, assim, porque o Senhor restaurou, que eu acho assim que a família é muito importante, né? E o Senhor restaurou lá na família primeiro, na raiz mesmo, né, onde é necessário. E isso deu assim um alicerce muito firme, né? E eu vejo assim que hoje eles permaneceram, né, no Senhor, né? Então é um dos livros assim que para mim é essencial, é um que não tenho como ficar, não ler. E eu vou dizer assim que sempre eu estou vendo ele, né? O Senhor trabalha muito na minha vida em esposa e modelação, muito, muito, muito ainda assim, tanto que se eu pegar agora uma página, o Senhor vai falar comigo. Se agora eu ler um versículo, o Senhor vai falar comigo. Então é constante assim. A nossa vivência, né? Toda a gente está lá em família, né? A irmã aqui, Lovane, também tem família, tem lá o maridão, a filhota, né? Então ela sempre tem circunstâncias que a gente... E agora? Como fazer diante dessa situação de acordo com a instrução que o Senhor nos dá? Aí tem lá o livro Esposa em Modelação, que nos modela, que nos deixa sempre aptos, né? A estar buscando o Senhor na nossa vida. E a gente está aí passando essa instrução, inclusive, que ele nos dá com relação à família natural, que é o espelho da família espiritual. Nós vamos fazer um break aí, um intervalinho, voltamos em seguida.